Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, na aula de hoje eu vou abordar os assuntos múltiplos, divisores, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, que é o tal do MDC, correto? E como é que vai ser a sequência, Alessandro? Cara, a sequência nossa será da seguinte maneira. Primeiro eu falo dos conteúdos, certo? Vou fazer um resumo teórico, mas o resumo que eu estou falando tem que ter profundidade, não tem como. E com particularidades, observações e por aí vai. E depois, na sequência, nós vamos botar a cabeça para funcionar. Com o quê? Com tipos de exercício de vestibular que nos colocam em prática e começa a testar o nosso conhecimento em relação a pegar os conteúdos e fazer uma correlação com o raciocínio lógico. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou falar no nosso resumo teórico é a respeito de múltiplos. Mas a ideia em si, você está vendo que está aqui a definição, você vai falar de quê, Alessandro? Múltiplo de um número natural. Tá, mas múltiplos vem de quê? Ah, vem da multiplicação. Então eu estou falando para você que a operação que eu vou efetuar é uma operação de multiplicação. Se você gravou isso, ótimo, já sabe a definição. Tá, mas você vai multiplicar o quê? Ah, o que eu vou multiplicar? Dois números. Tá, mas quem são esses números? Ah, o número que eu quero com o número natural. Como assim? Calma que eu vou explicar já. Primeiro vamos relembrar número natural. O número natural são aqueles números que estão representados por aquela letrinha N e são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai por infinito. Tá, então me dá um exemplo. Bom, se eu quero saber os múltiplos de 3 ou múltiplos de 5, o número que está em questão é quem? O 3. Se você quiser saber o múltiplo de 3, basta você pegar esse 3 e efetuar uma simples multiplicação. Com quem? Com os números naturais. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e por aí vai. Então, nesse caso aqui, eu quero saber os múltiplos de 3, eu pego 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6 e por aí vai. E se eu quero descobrir os múltiplos de 5? 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4 e por aí vai. Tranquilo? Muito simples, cara. Descobrir múltiplos, muito fácil. Efetuar uma simples multiplicação. Multiplicação com o quê? A multiplicação do número que está em questão com os números naturais. Perfeito? Perfeito. Observação disso daí. Eu queria só chamar a atenção de vocês, para vocês não esquecerem de jeito nenhum, que o primeiro múltiplo de um número natural é exatamente o zero, tá vendo? Então nós temos ali o zero, porque tem gente que vai fazer algum tipo de sequência e fala assim, múltiplo de 3, ele começa com 3. Múltiplo de 5, começa com 5. Não, cara. O primeiro múltiplo é o próprio zero. Perfeito? Então vamos lá. Múltiplos, já eliminamos da nossa área. Bom, fácil. Apenas multiplicar. Beleza? Bom, divisores. Professor, se múltiplos vêm de multiplicação, divisores vêm de quê? De dividir. Tá, mas tem alguma particularidade que eu tenho que saber? Eu falei, cara, primeiro a gente vai começar pela divisão euclidiana. Aquela que nós aprendemos lá no ensino fundamental. Eu tenho um dividendo, vou dividir por uma coisa chamada divisor, vai dar um resultado que é chamado de quociente, e talvez sim, talvez não, sobra um resto. Beleza? Beleza. E eu não sei se vocês lembram, mas na época que a professora ensinou pra gente, pelo menos o primeiro contato que nós tivemos, a gente não sabia colocar vírgula, zero alguma coisa. Ela falava bem assim, olha, se sobrar alguma coisa, você vai verificar se essa conta está totalmente correta. E como é que ela falava? Ah, não tem o dividendo? Se você pegar o quociente e multiplicar pelo divisor e somar o resto, caso tenha, se esse resultado for igual ao do dividendo, a sua conta está exata. E se a sua conta estiver corretinha, então ele fala para você que você estava tirando a prova para ver se aquilo que você estava fazendo estava correto. Certo? Então tá bom. Bom, agora no nosso caso, eu estou falando a respeito de divisor, né? Como é que eu posso chegar e falar assim, esse número é divisor do outro? Cara, uma observação. Para eu afirmar que o número é divisor do outro, eu só posso afirmar se a divisão for exata. E o que é uma divisão exata? Uma divisão exata é aquela que tem resto igual a zero. Se o resto for igual a zero, perfeito. Então, nesse caso ali, eu posso falar para você que se o resto for realmente igual a zero, o Dzinho é divisor de Dzão. Ou, uma coisa que acontece com muita frequência, aparecendo nos enunciados, o cara simplesmente fala que Dzão é divisível por Dzinho.
O que ele quer dizer isso no enunciado? Ele está falando assim, filho, não tem essa informação que eu estou te dando? Eu estou falando para você que aconteça o que acontecer dentro da sua questão, o resto tem que dar zero. Então, se eu falar que D é divisível por Dzinho, qual é a informação que ele está me dando? Que o resto é igual a zero. Perfeito? Perfeito. Então, é o seguinte, dentro de divisores, tem alguns desdobramentos. Inclusive, cara, esses desdobramentos, eu vou falar de uma coisa aqui agora, que é o que mais cai e que é mais importante. Né, cara? Que tem o primeiro desdobramento, é como que eu faço para descobrir a quantidade de divisores positivos. Cara, para descobrir a quantidade de divisores positivos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E esse exemplo que eu estou pegando aqui, eu estou pegando o 60. Eu quero descobrir quem são os divisores positivos do número 60. Então, olha só. O que eu vou fazer primeiro? Decompor o 60 em fatores primos. Ei, Pão Doce, espera um pouquinho. O que é o número primo? Ah, vou lembrar. O número primo é o número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Correto? Dá um exemplo. O 2. O 2 é dividido por 1 e por ele mesmo. O 3 é dividido por 1 e por ele mesmo. Ah, então se tiver só apenas dois divisores é primo? Perfeito. Inclusive destacando, o 2 é o único número par primo. Beleza? Tá, mas se não for primo, é o quê? Composto. Por quê? Porque tem mais de dois divisores. Então, o número 4 é primo? Claro que não. O número 4, quem divide o número 4? O 1, o 2 e ele mesmo. 3 divisores. Logo, não é primo. É denominado composto. E antes que alguém fique em dúvida, professor, e o número 1, que vem na minha cabeça agora, ele é primo ou é composto? Cara, o número 1 não é nem primo e nem composto. Ele não tem classificação. Inclusive, vou até falar para você, se eu coloco aqui um exemplo de julgar o item, coloca assim, item 1, 1 é primo, item 2, 1 é composto, os dois itens estariam o quê? Falsos. Por quê? Porque o 1, a classificação dele não é nem primo e nem composto. Perfeito? Tranquilo. Bom, então, eu estou decompondo 60 em fatores primos para poder colocar o 60 na forma fatorada. Por exemplo, 60 por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Beleza, como o 2 apareceu duas vezes, 2 elevado a 2. Como o 3 apareceu uma vez, 3 elevado a 1. Como o 5 apareceu uma vez, 5 elevado a 1. O que eu acabei de fazer? Coloquei o 60 na forma fatorada. Beleza. Mas vamos lá, Alessandro, como é que eu encontro a quantidade de divisores? Pois é, cara. Existe um macetezinho aí. Aliás, eu não posso nem falar que é macetezinho não, porque é aprovado. Por que eu tenho que fazer isso? Mas o esquema todo nosso é o seguinte, depois de fatorado, você vai pegar a potência do 2 e acrescentar mais 1. E depois você vai pegar a potência do 3 e somar mais 1. E depois você vai pegar a potência do 5 e somar mais 1. Alessandro, esse mais 1 de vermelho aqui, cara, o que é isso? Você inventou? Eu falei assim, cara, se não fosse uma aula gravada, eu ia falar bem assim, ó, macete. Mas como é uma aula gravada, eu vou falar a verdade. Eu falei, não é macete nada não. A matemática prova aquilo ali. Por que é mais 1? Porque o jeito certo de perguntar, aí vocês vão ver que vão aparecer mais 1, o jeito certo de perguntar é bem assim, olha, depois que vocês fatoraram, fala para mim quantos números de base 2 conseguem dividir o 60. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Não tem aquele mais 1 que está aparecendo? Ó, já tem 2. Aquele mais 1 representa esse número aqui que está escondido, cara. E sabe quem é que está escondido? 2 elevado a 0, 3. Você pode ver que 2 mais 1 dá 3. Ah, e o 3? Então, quantos números de base 3 conseguem dividir o 60? 3 elevado a 1 e aquele que está escondido? 3 elevado a 0. Perfeito. E da base 5? 5 elevado a 0, 5 elevado a 1. Então, nesse caso, mais 1 é para dar a sequência do 2 elevado a 0, 3 elevado a 0 e 5 elevado a 0. Aí, com isso, eu tenho quanto? 12 divisores. Tá entendido? Muito simples, cara. Fatora, olha a potência. Pegou a potência, soma mais 1, resolvido. Multiplica os resultados, pronto. Seja feliz. Agora, deixa eu falar uma coisa. Pegadinha, cara. E qual é o tipo de pegadinha que aparece muito assim nas faculdades paulistas? Cara, aquela pegadinha, e principalmente as nossas faculdades aqui particulares, para vocês ficarem antenados. Gente, é o seguinte, vamos supor que o cara sabe, ele sabe que eu sei calcular a quantidade de divisores de um número. Mas ele vai fazer uma pegadinha comigo, ele vai fazer o seguinte, falei, bom, como ele tem uma formulazinha para calcular o total, eu vou colocar uma restrição. Sabe qual é a restrição que eu vou colocar? Eu vou chegar aqui e falar bem assim,
eu quero saber quem são os divisores do número 60 que não são múltiplos de 3. O que você quer? Eu quero saber quais são os divisores do número 60 que não são múltiplos de 3. Cara, mas é muito simples. Ele está me botando para raciocinar, eu vou raciocinar. Bom, todos eu sei fazer a conta. Tá ali. Tá, como eu não quero múltiplo de 3, sabe o que eu faço? Eu elimino quem tem base 3. Beleza. Eliminando quem tem base 3, não tem aquela potência. Eu elimino a potência também. O que sobrou para mim? 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Multiplicando 6 divisores. Pronto. Tranquilo e calmo. Resolvido o problema. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Esse aqui é uma das coisas. A segunda coisa é que se alguém me perguntar bem assim, Pão Doce, eu não quero saber a quantidade de divisores. Eu quero saber, cara, simplesmente quem são os divisores. Cara, muito simples. Qual é a técnica? A técnica é fatora primeiro, igualzinho, quantidade de divisores. Tá vendo? Fatorei. Bom, eu já sei que o primeiro divisor de um número é 1. E o maior, ou seja, o último, é ele mesmo. Então, como o primeiro é 1 e o maior ou o último é ele mesmo, então nós vamos fazer o seguinte, depois de fatorado, você faz uma terceira coluna, essa coluna que está aparecendo aí no canto, e dessa terceira coluna aí, cara, nós vamos fazer o quê? Eu vou falar para você que nessa coluninha aí vai acontecer dos divisores estarem aí. E sabe como é que é o procedimento? O procedimento é o seguinte, qual é o menor? O menor é 1. O que eu faço? Eu multiplico. Multiplica 1 vezes 2, 2. Beleza. Olhando para os fatores primos. Nessa linha tem um 2, na linha de baixo tem um 2. Mudou esse valor? Não mudou. Então, continua multiplicando a diagonal. Resultado, 4. Nessa próxima linha mudou? Mudou. Cara, então toda vez que mudar, infelizmente você vai ter que ir lá no início e sair multiplicando. Se tivesse um outro 2 aí, eu multiplicaria 4 vezes 2, pronto o problema. Já tinha acabado. Mas como eu estou vendo que o número primo de 2 para 3 mudou, eu faço o quê? Vou lá em cima. Então 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 4, 12. Beleza. Pão doce. 3 para 5 mudou o número primo? Mudou. O que eu faço sempre? Quando mudar, cara, você vai lá em cima e multiplica. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 6, 30 e 5 vezes 12, 60. Pronto. Se eu quiser contar quantos divisores tem, eu encontro 12. Só que dessa vez, além de saber a quantidade, eu sei quem são. Pão doce, mas chance de cair isso daí? Eu falei assim, cara, a chance é mínima, mas a gente não vai dar bobeira. Então, a nível de informação, tá aí como que eu descubro a quantidade de divisores. E para aprender isso, Pão doce, para aprender isso, cara, é só exercitar um pouquinho mais. Se você chegar em casa e colocar, não, quer saber de divisores de 90, quer saber de 30, quero fazer o mesmo exemplo aí para ver se eu peguei. Cara, 1, 2 vezes está mais do que decidido. Está resolvido. Tranquilo? Múltiplos. Tranquilo? Divisores. Tranquilo. Depois nós vamos fazer o quê? Colocar em prática tudo que nós aprendemos. Certo? Bom, o próximo passo agora. Vou falar de MMC e MDC. E MMC e MDC, eu primeiro, nesse momento agora, né? Eu vou falar para você como calcular. Aí depois, nos exercícios que vão vir, eu vou perguntar como que a gente consegue pensar com isso na mão. Então, primeiro eu vou te dar as ferramentas e mostrar para vocês como é que usa a ferramenta. E depois a gente vai ver como que a gente vai fazer nos exercícios para a gente se posicionar. Beleza? Então é o seguinte, tem 2 modos de cair, cara. O primeiro modo é quando ele me dá os números inteiros. E o próximo modo que eu vou falar daqui a pouquinho é quando ele me dá da forma fatorada. Quando ele me dá, cara, números inteiros, é simples. Você vai decompor esses números simultaneamente. Coloquei lá os 60 e 90 por 2, por 2, por 3, por 3, por 5 e resolvi. Aí o que acontece? Eu quero calcular o MDC e o MMC. Mas, de novo, fatora tudo ao mesmo tempo e depois que você quer descobrir o MDC e o MMC, como que você vai fazer? Bom, nesse caso é o seguinte, o MDC, como é o maior número que divide, eu vou nas linhas, cara, e vou começando a perceber qual foi o númerozinho que conseguiu dividir todo mundo. Naquela linha, o 2 conseguiu dividir todo mundo. Nessa linha, na próxima linha, o 2 não conseguiu. Agora, na outra linha, o 3 já conseguiu dividir o 15 e 45. Na próxima linha ele não conseguiu, mas na outra linha o 5 conseguiu. Então, os únicos números, cara, que conseguiram dividir todos ao mesmo tempo foi o 2 e foi o 3, aqueles que eu destaquei. Então, sabe quem é o MDC? O MDC é exatamente a multiplicação desses números que eu destaquei.
O 2 que conseguiu, o 3 que conseguiu e o 5 também conseguiu. 2 vezes 3 vezes 5, pronto. MDC, 30. Pão doce. E o MMC? O MMC eu vou pegar todos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3 dá 9, vezes 5. 4 vezes 9 vezes 5, 180. Tranquilo? Tranquilaço. Bom, aí vocês vão ver que eu coloquei bem embaixo aí uma propriedade, cara. E essa propriedade aí é assim, é comum cair? Cara, não é comum. Mas para cursos muito concorridos, é a questão. E a gente não vai dar bobeira. É uma propriedade só, que fala o seguinte, o MMC de 2 valores multiplicado pelo MDC de 2 valores é exatamente igual à multiplicação dos mesmos. Então, se você quiser, cara, testar essa propriedade, você pode testar até com aquele exemplo ali. Se você pegar o MMC de 60 e 90, que é 180, e multiplicar pelo MDC de 60 e 90, que é 30, esse resultado é o mesmo resultado se você pegar 30 e multiplicar 60 e multiplicar por 90, que dá 5.400. Então, aquela propriedade ali é verdadeira. E se você quiser ser um matemático agora nesse momento e provar que dá certo, é só pegar 180 vezes 30, que você vai ver que é igualzinho a 60 vezes 90. Beleza? Mas não deixa de anotar não, cara. Isso daí, essa propriedade, como ela é única, por favor, guarda com carinho, porque quando ela tem que ser usada, cara, não tem como nem chutar se você não sabe. Beleza? Então tá. Bom, primeiro ponto. Como que calcula MMC e MDC quando o cara me dá números inteiros? Tranquilo? Fatora todo mundo. MDC pega os números que dividem todos ao mesmo tempo. E MMC pega todos os números primos e multiplica. Beleza? Então tá. E se for da forma fatorada? Aí na forma fatorada eu tenho o x, que é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. O y, que é 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. Por favor, não briguem comigo. Porque vocês vão falar, quando você é só pegar 4 vezes 3 e só pegar 2 vezes 25. Eu falei, não, cara. Mas imagina se, ao invés de 2, a base ali, fosse uma letra. Imagina se fosse um número gigante. A ideia toda mesmo é mostrar o procedimento. Toda vez que for número fatorado, se você quiser descobrir o MDC, olha o que você vai fazer. Você vai olhar para a base, tanto para x quanto para y, e pegar as bases comuns. E mais, pegar o menor expoente. Então, as bases que são comuns é o 2. E o menor expoente de 2 é 1. Por isso que 2 elevado a 1 dá 2. Beleza? MDC de x e y, 2. E se você quiser calcular o MMC, você vai fazer o quê? Você vai pegar todas as bases, aí que tá. Mas eu pego todas as bases repetindo com o 2. Falei, não. O 2 aparece nos dois. Você pode ver que eu peguei o 2 uma vez, peguei o 3 uma vez e o 5 uma vez. Beleza? E ao contrário de pegar o menor expoente, eu vou pegar o maior expoente. Maior expoente do 2, 2. Maior expoente do 3, 1. Maior expoente do 5, 2. Multiplicando tudo, cheguei à conclusão dos 300. Tranquilo, gente? Bom, eu acredito que o meu objetivo foi alcançado, que era dar velocidade, né, cara? E segurança para vocês aprenderem rápido e muito curto, cara. Falando diretamente, ó, o que nós aprendemos? Mínimo múltiplo comum, MMC, máximo divisor comum, que é o MDC, e aprendemos múltiplos e divisores. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, vamos fazer algumas questões. Nós vamos chegar à situação dessas questões agora. Botar tudo que nós aprendemos, cara, para funcionar. Certo? Então vamos lá. Eu estou partindo aí de uma questão da apostila, né, página 17, que está na parte dos propósitos, questão 10. E essa questão que está aí, ela é uma questão que eu já destaquei, né, o que me chamou a atenção, óbvio, não estou esquecendo. Eu sou professor de matemática, mas eu sou mais concurseiro, entendeu? E o concurseiro, ele é malandro, cara. Ele tem que chegar, olhar a questão e olhar, claro, né, malandro no bom sentido, ser um cara que está atento a tudo. E nessa questão aí, ele está falando que tem uma senhora que tem uma certa quantidade de ações, e essa quantidade de ações está entre 30 e 40, perfeito, e ela falou que em um determinado ano, quando ela tinha 3 netos, ela pegava esse total de ações, que eu não sei, quando dividia por 3, sobrava uma ação. E agora, que no ano seguinte nasceu mais um neto, ela está com 4 netos, ela pegou a mesma quantidade de ações, notem que ela não falou que a quantidade de ações está mudando, continua a mesma. Quando ela dividiu por 4, sobraram 3. Olha o que ela quer. Nesta última situação, ou seja, quando ela tinha 4 netos, quantas ações receberá cada neto? Galera, sou concurseiro. A questão é de quê? Divisores e múltiplos. Beleza.
Mas múltiplo faz o quê? Multiplica. Divisores faz o quê? Divide. E eu sei multiplicar e dividir. E se eu sei multiplicar e dividir, olha que vacilo que a questão me deu. Apesar que FUVEST ela tem o grande lance de fazer questões inteligentes. A questão inteligente é inteligente, mas a questão deu mole. A questão me deu mole. Sabe qual o mole que foi? Ele me deu os valores, cara. E se me deu os valores, eu falo para você, galera, já resolvi. Quer ver só? Se liga. Bom, resolução, hein? Quantidade de ações entre 30 e 40. Você sabe quanto? Tem a mínima ideia. Mas, na letra A está falando que a resposta possivelmente pode ser 6. Como é que eu faço isso? Pô, simples, cara. Quantos netos ela tinha? 6. Aliás, quantos netos ela tinha? 4. E a letra A está falando que cada um recebeu quanto? 6. 4 vezes 6, 24. Mas ela não falou que na última situação sobravam 3? Então eu vou descobrir quantas ações ela tinha. 24 mais 3, 27 ações. Ô Pão Doce, mas calma aí. A quantidade de ações não tem que estar entre 30 e 40? Tem. Está dando 27. E, amigo, se está dando 27, uma coisa eu sei. A letra A já não é. Agora vamos para a letra B? Na letra B, continuo com 4 netos, só que cada um ganhando 7. 4 vezes 7, 28. Beleza. Só que 28 somado com 3 dá 31. Opa! Pode ser a resposta. Porque 31 está entre 30 e 40. É a resposta, Pão Doce? Não. Está faltando uma coisa eu verificar. Qual? É porque ela falou que no passado, se ela tem 31 ações, no passado ela tinha 3 netos. Se eu pegar 31 e dividir por 3 e dar resto 1, opa, deu resto 1. É a resposta. Mas, Pão Doce, deixa eu falar uma coisa. Eu vou ter que testar as demais? Falei assim, cara, se você testar as demais, elas responderem os 3 pontos importantes da questão, quer dizer que a questão vai ser anulada. Por isso que eu não estou nem aí. Inclusive, se você testar a letra C e letra D, está entre, cara, o intervalo. Só que o resto não vai dar. E a letra E faz do intervalo, que é muito mais do que 40. Então, você sacou? Cara, os 3 requisitos da questão, que é o quê? A quantidade de netos 3, a quantidade de netos 4 e a quantidade de ações. Se atender os 3 requisitos, cara, acabou. A resposta certa, letra B. Perfeito? Vamos que vamos. Olha a outra aí. Nessa daí, da Unifesp, lembrando, né? Unifesp é uma universidade bastante conceituada, principalmente para quem vai fazer medicina. Olhe com carinho essa daí que vocês vão entender porque eu estou falando. Busque informações que vocês vão ver. Bom, nessa questão aí, ele fala bem assim, o número inteiro positivo m dividido por 15 dá resto 7. Tá, a soma dos restos, quando esse número m for dividido por 3 e por 5. Pô, peraí. Então ele está falando que quando m é dividido por 15 dá 7, quando m é dividido por 5 eu quero saber, quando m for dividido por 3 eu quero saber. Aí eu vou somar os restos. Mas peraí, galera, pensa numa coisa. Eu lendo a questão, eu percebi que ele não falou mais nada do m. Ele não falou se o m é maior que 5, se o m é positivo, se o m é... Não falou nada. Então, se ele não falou nada do m, o m pode ser qualquer coisa. E se o m pode ser qualquer coisa, cara, peraí. Ah, então, pô, eu vou conseguir resolver. Como você vai conseguir resolver? Falei, amigo, eu sei dividir, cara, e sei multiplicar. Quer ver uma coisa? Se o m for 15, 15 dividido por 15 dá resto 0. Mas lembra que o resto tinha que por 15 tinha que dar 7? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e falar que o m é 15 mais 7. Deu 22. Pão Doce, mas m é 22? Falei, cara, o m pode ser qualquer coisa que eu divida por 15 e dê resto 7. E como eu não sou bobo, eu vou escolher um número bem pequenininho. E o número mais pequenininho que tem é eu falar que o m, a princípio, se for 15, 15 dividido por 15 dá resto 0. Como eu quero que dê resto 7, eu somo mais 7. Resolvido o problema. E se esse camarada 22 dividido por 15 dá resto 7 realmente, eu vou chegar agora e falar assim, meu m é 22. Acabou a questão. Eu sei dividir, cara. Eu sei divisores. Divisores é só dividir. Então se liga. Se eu pegar 22 dividido por 5, olha lá, sobra 2. E se eu pegar 22 dividido por 3, sobra 1. O resto então é 2 e 1. Soma os resultados. Pronto, está resolvido. Letra, professor, letra o quê? Ué, letra que dê resultado 3. Porque 2 mais 1, 3. Beleza? Beleza. Resolvi, hein? Tranquilo? Aí deixa eu contar um segredo para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eu sei múltiplos? Eu sei, cara.
E eu estou vendo que tanto o 15 para 5 e para 3, ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 3. E se ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 3 e está dando o resto 7, para você verificar qual é o resto que sobra por 5 e por 3, basta você pegar esse resto 7 e dividir por 5 e por 3. Eu não precisava fazer nada disso que eu coloquei. Apesar que eu acho que era isso que eu ia pensar na hora. Essa informação que eu estou dando é o cara que é muito sagaz na matéria. Porque se você pegar 7 e dividir por 5, adivinha que resto que vai dar? 2. E se você pegar 7 e dividir por 3, adivinha qual resto que vai dar? 1. Já teria resolvido há muito tempo. Sacou? Uma dicasinha. Pão doce sempre? Sempre. Tá bom? Bom, veremos outra questão. Nessa questão aí, é uma questão da UFES. E nessa questão da UFES eu tenho 2.004 bolas de tênis e eu vou colocar algumas caixas. Só que é aquele negócio, né, cara? Não pode ficar nenhuma bolinha para fora. Então eu posso fazer uma caixa com 2.004 bolinhas, é uma opção. E posso fazer, na verdade, também o caixa contendo uma bolinha, é uma opção. Agora, como é que eu vou descobrir todas as opções possíveis? Fácil, cara. Não é só o modelo de caixinha que você quer? Pô, se você quer o modelo de caixinha, você tem que descobrir quais são os números que conseguem dividir 2004 e que não sobra resto nenhum. Pronto. A quantidade de divisores é a quantidade de caixinhas. Aí, resolução. 2004 fatorado por 2, por 2, por 3 e por 167, que eu acho que é a única coisa que geraria um pouquinho de dúvida, é você descobrir se 167 dividido por 7, essas coisas todas, talvez daria um pouquinho de dúvida, mas o cara que já pegou 167 resolveu. Coloquei na forma fatorada, peguei como eu aprendi, pego o expoente são mais 1, pego o expoente são mais 1. Beleza? Multiplicou, 12. Resultado certo, letra A. Quantidade de divisores do número 2004 é 12. Logo, é exatamente a quantidade de caixas. Perfeito? Vamos lá. Pensando em outra, hein? Bom, essa daqui é o seguinte. É uma questão, óbvio, né, cara? De mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. E essa questão aí, daquela parte que eu falei da matéria, é aquela que já vem na forma fatorada, cara. Porque você pode ver que o m, olha lá, forma fatorada, a ao quadrado, b vezes c ao quadrado. E o n, a vezes b ao quadrado. Aí ele fala que o máximo divisor comum é 21 e que o mínimo múltiplo comum é 1764. Então, como é que a gente vai fazer? Ah, nós vamos fazer daquele jeito lá, pão doce. MDC das questões eu vou pegar bases comum, menor expoente. MMC, pego todas as bases e maior expoente. Tranquilo? Vamos começar por MDC. Mas lembrando, hein? Eu quero saber o A mais B mais C e eu sei que o A é maior que B. Perfeito? Vamos que vamos. Olha lá. MDC é 21. Só que o MDC de um número fatorado eu vou pegar as bases comuns. E as bases que são comuns ali é a base A e a base B. Porém, depois que eu pegar a base, eu tenho que pegar o menor expoente. Então eu tenho A elevado a 1, B elevado a 1, que é igualzinho a 21. Beleza. Só que peraí, cara, não sou burro. 21 não é a mesma coisa que 7 vezes 3? Se eu tenho A vezes B, que é igual a 7 vezes 3, e eu sei que o A é maior do que B, eu simplesmente faço o quê? Eu falo que o meu A é 7 e que meu B é 3. É multiplicação, pô. Acabou, cara. Eu já sei que a letra A é 7 e que a letra B é 3. Então, professor, o que você fez mesmo? Cara, MDC, quando você tem números fatorados, que é o nosso caso M e o N, você não pega as bases comuns, que é A e B, e pega o menor expoente? Menor expoente de A, 1. Menor expoente de B, 1 também. Então, quer dizer que A vezes B é o seu MDC, que lá no comecinho ele falou que é 21. Mas o que é 21? 7 vezes 3. Então acabou. Acabou, cara. A é 7, B é 3, porque ele falou que o A é maior do que B. Tranquilo. Vamos para o outro? MMC. MMC eu aprendi a pegar todas as bases e pegar maior expoente. Eu vou pegar o A, B e C. O maior expoente de A é 2, o maior expoente de B é 2, o maior expoente de C é 2 também. Lembra que eu já sei o A e B? Pronto. Se eu colocar o A e B, vou efetuar algumas continhas aí. Aí está lá 7 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, dá 441. Passando para lá, dividindo, encontrei que C ao quadrado é 4. Logo, raiz quadrada de 4 é 2. Aí descobri que 7 mais 3 mais 2 é igual a 12. Resumindo, por quê, professor? Porque se o A é 7
o B é 3 e o C é 2, eu quero a soma disso tudo. Tranquilo? Brunos, essa questão é fácil? Eu falei assim, cara, eu não acho. Eu acho que ela é inteligente, sacou? Ela me fez fazer conta, mas ela é inteligente, certo? Então vamos lá, para outra. Bom, nesse daí é uma questão da UERJ, e essa questão da UERJ fala de 2 sinais luminosos, ou seja, 2 semáforos. E ele falou o seguinte, o primeiro fica 10 segundos fechado e 40 segundos aberto, enquanto o outro permanece 10 segundos fechado e 30 aberto. Aí ele quer saber o número mínimo necessário, a partir daquele instante, para que os 2 sinais voltem a fechar juntos, cara. Então você tem que entender o seguinte, como eles vão fechar juntos, você não pode esquecer, né? Ele já está fechado nesse momento, já foram 10 segundos, e a parte verdinha está falando de aberto. Então, como ele vai ficar aberto durante 40 segundos, ele só vai voltar a fechar depois de 50 segundos, porque ele fica 10 segundos fechado e 40 aberto. Então, de 50 a 50 segundos, ele volta a ficar fechado. Porque se eu completasse o desenho de novo, eu ia colocar um pedacinho vermelho de novo, que era a parte no momento que ele ia ser fechado. E no outro, que agora que eu já sei o raciocínio, 40. Como eu quero saber algo em comum, basta eu pegar o mínimo múltiplo comum. E o MMC desse aqui está muito fácil, né? Nós fatoramos rapidinho e eu encontrei como resultado 200. MMC multiplica todos. Beleza? O ERG, muito facinho. Bom, esse outro aqui, ele também faz parte da nossa aula, que foi aquela hora que eu excluí alguém. Vocês vão ver aqui que ela, além de excluir, cara, ela vai me fazer pensar. Mas primeiro, eu tenho 3.600, aí ele falou que Q é os divisores naturais pares, os divisores naturais, e Q é o número dos divisores naturais pares. Olha que doideira, cara. P é a quantidade total de divisores. Isso eu sei fazer. Fatorar é pegar os expoentes e somar mais um. Aí, a grande particularidade é que eu estou grifando é aquele ponto que está ali. E aí nós vamos pensar junto, hein? Vamos embora. Bom, resolução. Fatorei, tá tudo bem, tudo perfeito. Quantidade de divisores. Pego os expoentes e somo mais um. Perfeito? Perfeito. 45. Quem é o P? Quantidade de divisores, 45. E agora, pão doce? Rapaz, lembra do quê? Ele quer o que mesmo? Ele quer somente, cara, os pares. Olha a sagacidade do pensamento, cara. Eu quero só os pares, mas olha o que eu vou fazer. Eu vou cancelar exatamente os pares. Por quê, pão doce? Porque é mais fácil fazer conta. Ele quer os pares, não quer? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou cancelando os pares. Se eu cancelar os pares, a conta que der ali, você vai perceber que são exatamente o que ele não quer. Mas como eu sei o total, eu pego 45 menos o que eu não quero. Fala aí então de novo. Ó, eu quero os pares, mas você viu que eu estou pegando de base 2 ali, ó, e estou cancelando ele? Se eu cancelar ele, eu estou cancelando também o expoente. Aí o que sobrou? 3 vezes 2. 3 vezes 3. 9. Esses 9 aí representam o que para mim? Todos os números que não são múltiplos de 2. Mas como eu quero os múltiplos de 2, eu vou pegar 45, que é o total, e tirar daquilo que não é múltiplo de 2. Logo, o que sobra, múltiplo de 2. Tranquilo, galera? Ó, espero ter ajudado. Juro para vocês assim que eu fui bem objetivo, para vocês baterem o olho logo na questão. Mais ou menos 15 minutinhos de resolução, mais ou menos 15 minutinhos de conteúdo. Para quê? Para a gente fazer um parâmetro legal e a questão ser, principalmente, questões e o conteúdo serem bem absorvidos. Até mais, um forte abraço, espero ter ajudado vocês. Valeu, galera, tudo de bom!